Alô, galerinha! Tudo bem? Olha aqui eu de novo, professor Marcos André, da plataforma BioOnline. Dando continuidade ao nosso assunto, que basicamente estamos trabalhando a composição química dos seres vivos, hoje nós vamos falar sobre os lipídios. Na primeira aula falamos sobre água e sais minerais, depois nós falamos sobre os carboidratos e agora nós estamos falando dos lipídios. Os lipídios eles são interessantíssimos porque a grande maioria deles é formado por ácido graxo. Essa composição ácida, essa terminação ácida está ligada a um ácido carboxílico. Mas a maior parte de um lipídio é basicamente a sua cadeia de hidrocarboneto. Toma muito cuidado com um detalhezinho que é importante. Como a cadeia de hidrocarboneto é longa, ela prevalece em relação à extremidade ácida. Então a gente pode falar que devido a essa característica bioquímica, os lipídios são apolares. E por serem substâncias apolares, acabam de uma certa maneira sendo insolúveis em água. Então a gente trabalha basicamente com compostos insolúveis em água justamente devido à sua natureza química. Muitos autores classificam os lipídios como sendo moléculas anfipáticas. E isso se justifica porque eu tenho uma extremidade polar, caracterizada pela presença do ácido carboxílico, e uma longa extremidade apolar, formada pela longa cadeia de ácido graxo e de hidrocarboneto que compõe a molécula de lipídio. Então, fiquem atentos a essas características básicas. Agora, galerinha, quais são as principais funções dos lipídios? Muitos lipídios atuam como uma reserva energética, isso mesmo, pessoal. O lipídio fornece energia para as nossas células, fornece energia para o nosso corpo. Inclusive, quando você trabalha a questão do gasto energético, dos principais componentes energéticos, você percebe que a nossa célula, que o nosso organismo primeiro consome quem? O carboidrato, que é a fonte primária de energia. Em seguida, ele consome o lipídio. E o lipídio ele acaba gerando mais energia por molécula quebrada do que o próprio carboidrato. Então, uma função fundamental do lipídio, pessoal, é o fornecimento energético, é participar do fornecimento de energia. Agora, fiquem atentos a um detalhezinho interessante, né, pessoal? Atenção agora redobrada. Essa molécula de lipídio, para fornecer energia, tem que passar por um processo diferenciado, concorda comigo? E nós temos uma capacidade metabólica de um processo chamado de gliconeogênese. Então, na necessidade de se utilizar lipídio como fonte energética, nós temos o processo chamado de gliconeogênese, que é a transformação desse lipídio em carboidrato, e aí ele entra na via de fornecimento de energia. Não é à toa que por conta disso, a principal reserva energética do nosso corpo é o lipídio. Marcos, não seria o carboidrato? Não, o carboidrato é a principal fonte de energia, é a fonte primária. Mas em termos de reserva, e a evolução explica isso. Acompanhe o raciocínio. Eu disse para vocês que o lipídio ele é apolar. Então, se o lipídio é apolar, automaticamente ele retém menos água. De tal maneira que se a gente for falar em armazenamento, é mais interessante armazenar lipídio do que armazenar carboidrato. Assim, o animal acaba sendo mais, entre aspas, leve no sentido de ser menos denso por armazenar gordura, por armazenar lipídio, do que armazenar açúcar, já que o açúcar atrairia uma grande quantidade de água. Então, além desse fornecimento energético, o lipídio também é fundamental como impermeabilizante. E isso é fundamental para a tua prova, é essencial para a tua prova. Quando você trabalha com vegetação, quando você trabalha na botânica, algumas plantas apresentam, como no Cerrado brasileiro, a sua folha envolvida por uma pequena camada de cera. E essa camada de cera ela atua como impermeabilizante. Ela diminui a perda de água para o meio ambiente, o que é um mecanismo adaptativo sensacional. Então, os vegetais, muitos deles reduzem a perda de água justamente devido à presença dessa camada de cera, dessa camada de lipídio que envolve as suas folhas. Alguns animais, como algumas aves que fazem parte do grupo das anseriformes, apresentam uma glândula chamada de glândula uropigeana ou uropigeal bem desenvolvida. É o caso do ganso, do marreco, dos patos. Já deves ter observado que esses animais, o que eles fazem? Eles pegam o seu bico, passam por próximo da região da cloaca e depois passam essa substância de natureza lipídica pelas suas penas.
E qual é a função disso? Impermeabilizar. Assim, esses animais podem ficar sobre a água sem causar nenhum tipo de problema, sem morrerem afogados. Daí vem o problema dos detergentes no ambiente aquático, do petróleo no ambiente aquático, pois esses poluentes acabam removendo a camada de cera e muitas dessas aves acabam literalmente morrendo afogadas, já que as suas penas vão absorver água, tornando-se muito densas e assim elas acabam literalmente sendo afogadas, reduzindo a biodiversidade nesse tipo de ambiente. Galerinha, além dessa função como impermeabilizante, os lipídios também atuam como isolante térmico. Isso é interessantíssimo para nós. Nós, mamíferos, somos animais homeotérmicos, então a nossa temperatura corporal ela é constante. Abaixo da nossa pele nós temos uma camada chamada de hipoderme, e essa hipoderme ela é formada basicamente por tecido adiposo. E essa gordura armazenada no tecido adiposo, predominantemente na forma de triglicerídeo, tanto tem uma função como reserva, como também tem uma função de isolante térmico, tem uma função de proteção contra choques mecânicos. Então fiquem muito atentos a essa função de isolante térmico para os homeotérmicos. Animais, especialmente mamíferos, que vivem em ambientes muito frios, eles são bem gordinhos. A camada de tecido adiposo deles é bem mais espessa. E qual é a função de ser mais espessa? Justamente contribuir para uma regulação térmica, mas também uma reserva energética, já que muitos desses animais passam períodos de tempo muito longos sem ter acesso à alimentação. Galerinha, uma função importante, dependendo do tipo de prova, é essencial que você anote, é que eles atuam como precursores de hormônios, vitaminas e mediadores pró-inflamatórios. Atenção! Precursores de hormônios. Nós temos alguns lipídios como os esteroides, que são precursores de hormônios sexuais ou de hormônios esteroides, é isso mesmo. Atenção, o colesterol é um excelente precursor de hormônio. Então, todos os hormônios esteroides eles são produzidos a partir do colesterol. Galerinha, atenção. Os hormônios esteroides são produzidos pelo testículo, pelo ovário, que são as gônadas masculina e feminina, respectivamente. Nós temos as suprarrenais ou adrenais que produzem também alguns hormônios esteroides. Então esses hormônios, essas substâncias lançadas diretamente na corrente sanguínea são chamadas de esteroides porque o seu precursor é o colesterol. Além disso, eles também são precursores de vitamina. Destaca-se nesse caso o beta-caroteno, que é um pigmento acessório do processo fotossintético. E lá no teu fígado, o beta-caroteno ele é convertido em vitamina A, e a vitamina A é essencial para que você tenha uma excelente capacidade de visualizar em ambientes pouco iluminados. Não é à toa que a carência de vitamina A determina um quadro chamado de cegueira noturna. Uma outra função importante dos lipídios é atuar como mediadores inflamatórios. Quando você tem uma lesão, você vai ter os fosfolipídios, eles são metabolizados e nessa metabolização, ao longo desse processo, tem a participação de uma enzima pró-inflamatória interessantíssima, que é a ciclooxigenase. Então ela pega um ácido, que é o ácido araquidônico formado nesse processo, e aí ela é convertida em prostaglandina, que é justamente um processo, que é justamente um mediador inflamatório. Então os lipídios também participam em gerar essa inflamação. Não é à toa que muitos anti-inflamatórios inibem a ciclooxigenase. Olha que bacana, pessoal. Então fiquem atentos a essa dica que é essencial para vocês. Os fosfolipídios, os esteroides como o colesterol, também são lipídios que participarão da estrutura da membrana plasmática, da estrutura celular. Marcos, eu posso falar que o lipídio compõe a parede celular? Depende. Se você trabalha com vegetal, depende do vegetal e depende do tecido vegetal. Por quê? Porque se eu trabalhar com o suber, ele está associado a uma substância de natureza lipídica chamada suberina. Aí eu posso falar que há essa relação de composição da parede celular apresentando tipos de lipídios específicos, mas nem sempre a gente tem que levar isso como regra. Então as principais funções dos lipídios são reserva energética, impermeabilizante, isolante térmico, precursores de hormônios, vitaminas e mediadores inflamatórios, participam da estrutura celular, são importantes também na proteção contra choques mecânicos, então os lipídios eles desempenham funções imprescindíveis para os seres vivos.
Então, galera, já vimos as principais funções desempenhadas pelos lipídios e agora nós vamos trabalhar quais são os principais lipídios. Um dos principais lipídios que a gente trabalha é o glicerídeo. E os glicerídeos são formados pela união de ácidos graxos com o triálcool, que seria o glicerol. Esse triálcool é capaz, então, de sofrer 3 reações com ácidos graxos. Tanto é verdade que o principal tipo de glicerídeo é o famoso triglicerídeo, porque são 3 cadeias de ácidos graxos ligados por meio de ligações chamadas de esterificação com o glicerol. Turma, atenção aí nesse detalhe. Os triglicerídeos têm como principal função a reserva energética, atuam como isolante térmico e isolante elétrico. Atenção redobrada, como eu disse ainda há pouco. Muitos desses triglicerídeos, eles ocupam um grande volume de uma célula chamada de adipócito, que é a célula que compõe o tecido adiposo. Nesse contexto, ele é fundamental quando você trabalha com animais que vivem em ambientes muito frios. Então, esses animais têm essa camada hipoderme bem desenvolvida, bem espessa. E a função dessa gordura aí acumulada é o fornecimento energético e atuar também como isolante térmico. Galera, é fundamental que você entenda que esse tipo de lipídio, quando eu trabalho com o animal, nós vamos chamá-lo de gordura vegetal óleo. Embora é claro que já haja processos de transformação de óleo em gordura, entretanto, é interessante ressaltar que a gente chama de gordura os glicerídeos que em temperatura ambiente têm uma consistência sólida, enquanto que os óleos em temperatura ambiente apresentam um estado líquido. Isso se deve às duplas ligações ou insaturações presentes nos hidrocarbonetos que compõem esses lipídios. Além dos glicerídeos, toma muito cuidado com os cerídeos, que são formados pela união de ácido graxo, mas não com um triálcool, como acontece com o glicerol, e sim com um monoálcool. Esses cerídeos destacam-se as ceras, e a principal função das ceras é atuar como impermeabilizante, um lubrificante. Nas colmeias, por exemplo, a cera é produzida pelas abelhas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Toma muito cuidado que aí eu tenho um lipídio que tem funções diferentes, porém a sua estrutura química também é diferente. Atenção para a função das ceras como redutor da perda de água, a adaptação dos vegetais a ambientes que necessita essa redução da perda de água. Então, esse envoltório feito de cera é fundamental nesse contexto. Agora, galerinha, vamos trabalhar outros 2 tipos de lipídios importantíssimos que correspondem ao carotenoide e aos esteroides. Então, galera, nós já vimos os glicerídeos e cerídeos. Agora nós vamos trabalhar 2 outros lipídios importantes para a gente, que seriam os carotenoides e os esteroides. Os carotenoides, eles atuam como pigmentos acessórios da atividade fotossintética, geralmente absorvendo o comprimento de onda diferente do que a clorofila faz. Lembra que a molécula de clorofila, devido à presença inclusive do magnésio na sua composição química, é uma molécula que ela reflete a cor verde. Então significa dizer que ela absorve todos os outros comprimentos, exceto o verde. No entanto, quando eu trabalho com os pigmentos carotenoides, eles podem apresentar a cor amarela, vermelho, laranja. Então significa dizer que eles vão refletir essas cores e podem absorver, por exemplo, o verde. Por isso que a gente diz que esses pigmentos são pigmentos acessórios. Eles vão assessorar a clorofila, absorvendo o comprimento de onda que a clorofila não tem capacidade de absorver. Um desses tipos de carotenoides fundamentais é o beta-caroteno. O beta-caroteno ele é essencial por quê? Porque lá no teu fígado, ele é convertido em vitamina A. E a vitamina A, pessoal, ela é importantíssima na produção de uma proteína chamada de rodopsina. E você, caso não produza essa proteína em grande quantidade, você tem dificuldade em enxergar em ambientes mal iluminados. E isso damos o nome de cegueira noturna. Portanto, a ingestão de beta-caroteno é uma forma de prevenir esse problema visual chamado de cegueira noturna. Já os lipídios do grupo dos esteroides têm uma arquitetura química completamente diferente, pois são formados por 4 anéis fundidos ligados a um álcool. E o principal tipo de esteroide conhecido é o colesterol.
O colesterol ele é importante porque ele atua na tua membrana plasmática, ele atua como precursor de hormônios, os hormônios esteroides. Ele também é fundamental na produção dos sais biliares no fígado, de tal maneira que o colesterol ele é indispensável à sua saúde. É claro que você deve pensar, poxa Marcos, mas o colesterol em excesso não é prejudicial para as doenças cardiovasculares? Não só o colesterol, né, pessoal? O triglicerídeo também está associado a essas doenças cardiovasculares. No entanto, pessoal, o colesterol ele é indispensável. O grande problema do colesterol não é ele em si, mas sim como ele é transportado. E ele é transportado por meio de proteínas ou de lipídios complexos, chamados de lipoproteínas. Estas sim são as mais prejudiciais, especialmente a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que daqui a pouco a gente vai fazer um breve comentário sobre elas. Mas o colesterol ele é indispensável à nossa sobrevivência. E tome nota, se você não ingere colesterol, você passa a produzi-lo, que inclusive é a principal fonte de produção de colesterol. Cerca de 90% do nosso colesterol é produzido dentro do nosso corpo, que nós chamamos de colesterol endógeno. Além disso, pessoal, há um outro tipo de lipídio esteroide que é o ergosterol. O ergosterol é muito comum em células vegetais. As células vegetais não apresentam colesterol propriamente dita, mas apresentam ergosterol, que é um outro tipo de lipídio esteroide. E ele é interessantíssimo, por quê? Porque ele é precursor da vitamina D. Lembra que a vitamina D é produzida na nossa pele quando nós entramos em contato com a radiação ultravioleta. Então circula pelo nosso corpo a provitamina D. E na sua pele, sob influência dos raios ultravioleta, vamos produzir a vitamina D ativa, que é então utilizada no processo de calcificação. Tanto é verdade que a carência de vitamina D causa o que nós chamamos de raquitismo. Agora, galerinha, nós vamos discutir alguns lipídios especiais, como os lipídios complexos. Então, galerinha, já vimos os glicerídeos, cerídeos, correto? Também já analisamos os carotenoides e esteroides. E agora nós vamos trabalhar os lipídios complexos. Os lipídios complexos, destaca-se o fosfolipídio. O fosfolipídio ele recebe esse nome porque eu vou observar ácidos graxos ligados a um grupamento fosfato. Aonde o fosfato está associado, compõe ou forma a região polar hidrofílica. Já a cauda é apolar, hidrofóbica. Cuidado com um detalhezinho importante que a gente precisa citar. Sempre que eu faço referência ao fosfolipídio, eu lembro do principal componente da membrana celular. Inclusive, pessoal, essa curvatura que eu representei bem aqui indica insaturações nessa cadeia de ácido graxo. Ela é insaturada. Isso está associado à permeabilidade e à fluidez, especialmente da membrana celular. O fosfolipídio, ele é uma molécula anfipática, porque eu tenho uma região polar e apolar. Em ambiente aquoso, ele vai se dispor uma bicamada, daí o porquê a gente diz que toda a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Um outro lipídio complexo interessante são as lipoproteínas, que tem na sua composição lipídios e proteínas. Cuidado com esse detalhezinho importante, que elas são muito comuns associadas ao transporte de colesterol pelo sangue. E existem basicamente três, a VLDL, LDL e HDL. Aqui eu representei basicamente as duas que são mais cobradas e as mais citadas em provas de vestibular. LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. A lipoproteína de baixa densidade é o famoso colesterol ruim, e a de elevada densidade é o famoso colesterol bom. Para evitar doenças cardiovasculares, e especialmente a obstrução de vasos sanguíneos, que é o que nós chamamos de aterosclerose, a formação daquela placa de ateroma, é interessante que a gente tenha baixos índices de LDL e elevados índices de HDL. Agora, galerinha, uma situação interessante que vem chamando a atenção nos últimos anos foi justamente a observação de alguns ácidos graxos que são componentes lipídicos, porém são ditos essenciais. O que são ácidos graxos essenciais? São aqueles que nós não produzimos e nós só vamos obtê-los por meio da nossa dieta. E nesse contexto existem dois grandes grupos de ácidos graxos essenciais, o ômega 6 e o ômega 3. Dentre os ômega 6, o ácido linoleico, que ele é importante na funcionalidade dos nossos capilares, aumentando a permeabilidade e a sua resistência.
E o ácido araquidônico, que ele é formado ao longo do processo inflamatório, inclusive ele é o precursor das prostaglandinas, que são mediadores lipídicos que estão associados à inflamação. Inclusive eu falei isso no início da aula, na inibição de alguns anti-inflamatórios da ciclooxigenase, que é justamente uma enzima que forma essas prostaglandinas e, consequentemente, gera o processo inflamatório. Então, o araquidônico, o ácido araquidônico, ele é importante nessa linha bioquímica. Além disso, o ômega 3, como ácido linolênico, que eles são interessantes porque eles reduzem os níveis de colesterol. E, portanto, é fundamental que você faça a ingestão dos mesmos para controlar o nível de colesterol no seu sangue. Tudo bem? Fiquem ligados nas nossas próximas videoaulas aqui no módulo 1 sobre Introdução à Biologia e Bioquímica.